O que acontece se o HIV e o Ebola invadirem o corpo humano ao mesmo tempo? O que ocorre quando o HIV e o Ebola atacam simultaneamente o corpo humano? Quais são as chances do sistema imunológico nessa batalha intensa? Essa combinação improvável nos revela um confronto fascinante entre vírus e o sistema de defesa do organismo. Quando o HIV e o Ebola entram na corrente sanguínea humana ao mesmo tempo, cada um segue um caminho estratégico. O HIV, causador da AIDS, se dirige rapidamente aos gânglios linfáticos, onde começa a atacar as células imunológicas. Já o Ebola permanece nos vasos sanguíneos, liberando peptídeos apoptóticos que atraem macrófagos, células responsáveis pela limpeza de detritos e invasores. O Ebola utiliza um truque engenhoso, torna-se invisível para os macrófagos. No entanto, o HIV, seu companheiro de equipe, acaba expondo a presença do Ebola, ativando uma resposta imunológica. Os macrófagos detectam o intruso e liberam interferons, substâncias que ativam o sistema complementar e produzem proteínas antivirais. Com as proteínas antivirais em ação, os macrófagos avançam para enfrentar os dois vírus. Contudo, aos olhos do sistema imunológico, o Ebola e o HIV podem passar despercebidos. O HIV é capaz de se camuflar usando uma membrana celular retirada de células humanas, tornando-o quase invisível ao sistema de defesa. O Ebola, por outro lado, é mais vulnerável no início, sofrendo grandes baixas devido às proteínas antivirais. Ainda assim, o vírus é resiliente e adapta-se rapidamente. Ele rouba membranas celulares de células infectadas, criando uma proteção adicional, cientificamente conhecida como corpúsculos intrínsecos. Isso o torna mais difícil de ser identificado pelas proteínas antivirais, permitindo que continue sua disseminação. Algumas células infectadas pelo Ebola carregam os antígenos do vírus e migram para o sistema linfático como mensageiros. No entanto, elas agem como caminhões-bomba, espalhando o vírus para outras áreas do corpo. O HIV e o Ebola têm estratégias únicas e letais. Enquanto o HIV foca em comprometer o sistema imunológico a longo prazo, o Ebola causa uma destruição rápida e violenta. Essa combinação é devastadora, dificultando ainda mais a capacidade do corpo de se defender. Embora esse cenário seja hipotético, ele demonstra como diferentes vírus podem explorar fraquezas do sistema imunológico de formas complementares, resultando em consequências catastróficas para o corpo humano. Fazer uma endoscopia realmente é uma coisa assustadora. Um tubo da espessura de um polegar é inserido diretamente. Só de pensar nisso já dá medo. Primeiro, eles borrifam um líquido desconhecido na sua boca, depois você coloca um protetor bucal. Em seguida, um endoscópio flexível com uma câmera é inserido na sua boca, passando pelo esôfago até chegar ao estômago, para verificar a condição interna do estômago. Quem já fez endoscopia sabe que é uma experiência muito desconfortável. Cada vez que o tubo é inserido, provoca náuseas. Comparativamente, a cápsula endoscópica é muito mais amigável, pois não requer a inserção de um endoscópio. Primeiro, você engole uma cápsula do tamanho de um comprimido de vitamina, que contém uma microcâmera, um transmissor e uma bateria. Ela pode girar 360 graus dentro do estômago, movendo-se em pequenos passos milimétricos e rotacionando suavemente em microângulos para detectar pequenas lesões. Após a ingestão, a cápsula percorre naturalmente o trato digestivo, transmitindo imagens sem fio. Externamente, você usa um cinto com um registrador de dados que recebe os sinais de imagem enviados pela cápsula e registra as imagens. Após o exame, a cápsula é expelida naturalmente pelo movimento peristáltico do intestino. O que aconteceria se você comesse o seu cabelo? O principal componente do cabelo é a queratina, que é difícil de ser decomposta pelos sucos digestivos. Assim, os fios de cabelo se enredam e não conseguem ser eliminados do estômago. Com o tempo, à medida que mais cabelo é ingerido, ele se acumula no estômago, formando uma bola de pelos que pode causar obstrução estomacal. Por exemplo, gatos que lambem seus pelos frequentemente também podem ter bolas de pelos no estômago, mas eles conseguem vomitar essas bolas. No entanto, os humanos não têm essa capacidade e é necessário que um médico insira um tubo no estômago para desfazer a bola de pelos. Se a bola for muito grande, pode ser necessário uma cirurgia para removê-la. A casca do milho também é difícil de ser decomposta pelos sucos digestivos, pois é composta por fibras resistentes. Quando você engole milho, ele passa pelo trato digestivo junto com outros alimentos. Durante esse processo, os outros alimentos são digeridos, mas a casca do milho permanece intacta e acaba aparecendo inteira nas fezes. Felizmente, os grãos de milho são pequenos
e não causam obstrução. No entanto, se você engolir acidentalmente uma pilha, isso pode ser muito perigoso, pois ela pode ficar presa no seu esôfago. Sua saliva rapidamente faz com que a pilha libere líquidos corrosivos que, se não forem removidos rapidamente, podem queimar e danificar seu trato digestivo, colocando sua vida em risco. Embora pessoas normais não engulam pilhas, bebês e crianças pequenas podem colocá-las na boca por curiosidade. Se engolirem acidentalmente, isso se torna extremamente perigoso. Portanto, pilhas devem ser mantidas fora do alcance das crianças. Ninguém nunca te contou isso, mas uma mulher foi fazer uma quiropraxia para se livrar de uma dor em seu pescoço. Mas o que ela não esperava é que fosse se sentir tão mal após o procedimento. Com tanto mal-estar, ela decidiu ir ao hospital, onde os médicos descobriram 4 artérias rompidas em seu pescoço, o que causou um derrame e uma parada cardíaca. Ela perdeu o pulso por mais de 10 minutos antes de ser reanimada e levada às pressas para uma cirurgia de emergência. Ela sobreviveu, mas só consegue mover os olhos e os dedos dos pés. Os médicos acreditam que o ajuste no pescoço desencadeou o derrame e a mulher permanece paralisada. 3 caminhantes decidiram jogar pedras por diversão, fazendo-as rolar pelo penhasco. Mas o que eles não perceberam foi que um alpinista experiente estava escalando logo abaixo. Ele estava quase chegando ao topo quando uma das pedras, do tamanho de uma bola de boliche, atingiu-o diretamente na cabeça. Seu parceiro de escalada tentou salvá-lo desesperadamente, mas sabia que não havia nada que pudesse fazer. O caminhante que jogou a pedra mais tarde confessou, mas, apesar do trágico erro, nenhuma acusação foi feita.